aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa análise de O Desejado de Todas as Nações. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 2, O Povo Escolhido, e tentar desvendar um dos maiores, paradoxos da história. Pois é, Dani, é exatamente isso. É uma pergunta que, nossa, define tudo, né? É um paradoxo gigantesco. Pensa só, 1000 anos de espera, de profecia, de esperança, e aí na hora que a pessoa mais aguardada da história chega, ela passa batido. É bizarro. E é isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Exatamente. E olha, para a gente conseguir entender como eles chegaram nesse ponto, a gente precisa dar uns passos para trás, sabe? Voltar lá para o comecinho de tudo, para a missão original, a missão grandiosa que Deus tinha dado para Israel. Sabe, a ideia central dessa missão nunca foi para ser algo exclusivo, tipo um clube fechado. Eles não foram escolhidos porque eram os melhores. Pelo contrário, a ideia era que eles fossem tipo uma vitrine, uma ponte, para que a verdade e as bênçãos de Deus pudessem chegar para todo mundo, para o mundo inteiro. E essa promessa que foi feita lá no começo para Abraão é a base de tudo que a gente está falando. Exato. E o ponto-chave é exatamente esse finalzinho. Todas as famílias da Terra. A missão nasceu universal, sabe? Sempre foi para ser algo voltado para fora. A ideia era eles serem uma bênção para todo mundo e não guardar essa bênção só para eles. Nossa, e eu acho essa metáfora que o livro usa incrível. Pensa assim, um poço de água fresca no meio de um deserto escaldante. Era para ser essa a função de Israel, saciar a sede espiritual do mundo todo, oferecendo essa água que é o conhecimento de quem Deus realmente é. O problema é que, bom, a gente sabe, a história mostra que essa missão tão incrível acabou se perdendo no meio do caminho. O povo começou a se desviar, a sair da rota, e isso deu início a um ciclo, bem destrutivo. Esse padrão que a gente vê aqui é o resumo dessa tragédia que ficava se repetindo. Primeiro eles se afastavam de Deus. Aí vinha a consequência, a punição. Eles se arrependiam, tentavam consertar as coisas, faziam uma reforma, só que era uma reforma superficial, né? Tipo, só na aparência. O texto deixa claro que cada vez que eles tentavam voltar, a queda seguinte era ainda pior. Eles entravam numa apostasia, que é tipo um abandono total da fé ainda mais profunda. Era uma tragédia porque o problema real, o que estava no coração, nunca era resolvido. E aí eles repetiam os mesmos erros, só que de um jeito cada vez pior. E aqui a gente chega na raiz do problema. Eles basicamente trocaram o propósito espiritual deles por um projeto de poder. A grande preocupação deixou de ser como podemos revelar Deus ao mundo e passou a ser como podemos nos tornar uma grande nação, dominar politicamente. Eles esqueceram de ser a luz. Pois é, e essa mudança de foco toda nos leva para um momento que foi um divisor de águas na história deles, o cativeiro na Babilônia. E o que aconteceu depois que eles voltaram? Olha, é no mínimo irônico. Exatamente. O exílio na Babilônia teve um efeito muito curioso. Ele realmente curou a nação daquele vício em idolatria, de adorar imagens e outros deuses. Foi tipo um tratamento de choque que deu certo, sabe? O problema é que, ao se livrarem dessa doença, eles desenvolveram outra. Uma que era talvez até mais sutil, mais perigosa. A mudança fica muito clara aqui, né? Se a gente olha essa comparação, antes do exílio, o grande medo, o grande perigo era a idolatria. Era se misturar demais com os outros povos de pegar os costumes deles. Ah, isso. E depois, o problema virou o oposto. Eles levantaram um muro gigantesco de separação. A obediência às leis de Deus não vinha mais de um coração grato de amor, mas de um egoísmo puro. A religião virou uma ferramenta para eles se sentirem superiores, para buscar a própria grandeza e, claro, para excluir todo mundo que não era como eles. Isso aqui resume perfeitamente como a fé deles se transformou numa casca vazia, sem nada dentro. As cerimônias que tinham significado profundo, que deveriam apontar para o Salvador, viraram só rituais mecânicos, sabe? Sem vida. Eles passaram a confiar mais no ato de levar um cordeirinho para o sacrifício do que no verdadeiro Cordeiro de Deus, que era para quem tudo aquilo apontava. E criaram tantas, mas tantas regras humanas que a lei de Deus, que era para ser libertadora, virou um peso insuportável. E claro, toda essa decadência espiritual, essa religião de aparências, isso tudo foi moldando, foi esculpindo o tipo de Messias que eles estavam esperando. Não tinha como ser diferente. E aqui, gente, está o X da questão, o centro de todo o mal-entendido. O problema que eles queriam resolver era político, a opressão de Roma. Mas o problema que o Messias veio resolver era infinitamente mais profundo, o pecado que mora dentro do coração de cada um. Eles estavam olhando para o problema errado, para a direção errada.
Então, o Salvador que eles estavam esperando, o Messias dos sonhos deles, era basicamente isso: um general poderoso, um libertador político, um rei que ia esmagar os inimigos e colocar Israel no topo do mundo. Eles queriam um Messias que realizasse os sonhos de grandeza deles, e não um que viesse falar de arrependimento, humildade e perdão. E essa citação do livro Mata a Charada explica o porquê de tudo isso. O problema não era a falta de informação, entende? Eles tinham as profecias, eles conheciam as escrituras. Mas o orgulho deles funcionou como um óculos com a lente errada. Eles só conseguiam enxergar, só davam valor para as profecias que falavam de glória, de poder, de um reino dominador. E as profecias que falavam de um servo sofredor, de um Messias humilde, essas eles simplesmente ignoravam. E foi assim que, depois de séculos de desvios, de orgulho e de criar expectativa errada, o cenário ficou perfeitamente montado para a tragédia. Quando o verdadeiro Messias chegou, humilde, falando de um reino que não é deste mundo, falando de perdão, ele simplesmente não se encaixava no roteiro que eles tinham escrito na cabeça deles. A rejeição, no fim das contas, foi quase que uma consequência inevitável de todo esse processo histórico. E essa história toda acaba deixando uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Quantas vezes será que as nossas próprias expectativas, aquilo que a gente quer, acabam nos cegando para ver o que realmente importa, a verdade que está bem na nossa frente? Fica aí a reflexão. Bom, pessoal, por hoje é isso. Chegamos ao fim da nossa análise. Muito obrigado por terem ficado com a gente nessa jornada. E lembrem-se, isso aqui é só um resumo para instigar a curiosidade. O material completo está aí, esperando para ser explorado. Até a próxima!